Assunto tão importante que reserva tantas complexidades que a gente conversa agora ao vivo com o ex-ministro da Fazenda e sócio da Tendências Consultoria, o Maílson da Nóbrega. Ministro, tudo bem? Obrigada pela gentileza de conversar com a gente aqui na CNN. Tudo bem, Elisa? Tudo bem com você também? Muito obrigado pelo convite. Muito bem, sabadão, né, dia de descanso, e o senhor aqui compartilhando toda a sua intelectualidade com a gente. Ficamos muito felizes por isso. Quero começar já lhe perguntando, assim que o senhor ouviu o anúncio, nós estávamos aqui também, né, toda a apresentação acompanhando de Fernando Haddad e também a palavra de Tebet. Quais foram as suas primeiras impressões, as questões positivas desse novo pacotão proposto? Olha, eu acho que a primeira impressão foi de alívio, né? Porque era uma regra fiscal que não continha ideias que se curavam no PT, por exemplo, de não ter limite para investimento, de que gasto em saúde e educação é investimento, portanto, pode gastar à vontade nesses segmentos, né? A ideia de que poderia ser, a âncora poderia ser a dívida, a trajetória da dívida pública. Isso não tinha dado certo em canto nenhum do mundo, nem na Europa, onde há uma meta de dívida equivalente a 60% do PIB, na zona do euro, e até a Alemanha não conseguiu cumprir isso algumas vezes. A França também, Reino Unido, sem contar a Itália, certo? Não, essa regra não apareceu. A dívida passa a ser uma referência apenas. Ah, por outro lado, a regra, né, o arcabouço, ele atende demandas do PT por mais gastos, sem, no entanto, abrir a porteira para gastar à vontade, né? Mesmo que a receita cresça, e o crescimento da receita, 70%, poderão ser aplicados em despesas, né? Mesmo que cresça muito, o máximo que pode aumentar a despesa é de 2,5% acima da inflação. Mas tem também um mínimo de 0,6%. Em resumo, a gente sai de um teto de gastos para um piso de gastos. E esse piso é fortalecido adicionalmente porque haverá um limite mínimo de gastos em investimento. Atualmente está em torno de 75 bilhões esse limite, mas ele pode ser aumentado, porque se o superávit primário for maior do que o previsto, o excesso poderá ser aplicado em, em investimento. Qual é o problema dessa nova regra? São dois problemas. Primeiro, ela é procíclica, como os economistas chamam, ou seja, quando aumenta a receita, aumenta o gasto. E quando diminui a receita, não dá para cortar o gasto, porque eles são disseminados em itens obrigatórios. Tá certo? O segundo problema é que ele depende essencialmente do aumento da receita. E, portanto, há um certo estímulo a buscar a elevação da carga tributária, seja porque o país cresce menos, seja porque vem um efeito benéfico do exterior, por exemplo, um novo boom de commodities, seja porque o governo recorrerá a aumento da própria carga tributária e das alíquotas. O ministro negou isso, É. mas eu acho que em algum momento ele vai voltar atrás, certo? Em algum momento ele vai fazer como o presidente Bush dos Estados Unidos, né? Quando ele estava na campanha, dizia assim: olhe para os meus lábios, nunca aumento da carga tributária. E quando ele assumiu, teve que aumentar. Certo? Então, É. pode ser que aconteça isso também. E só um comentário final, ou Uhum. dois comentários finais, Elisa. Em primeiro lugar, a regra fiscal restabelece o que prevalecia antes do teto de gasto. Isto é, a despesa cresce rapidamente, dependendo da arrecadação, de acordo com a expansão da despesa, né? Então, ela era financiada, ora por aumento da carga tributária, ora por aumento do endividamento. Agora, ela aumentará só pela carga tributária e não por aumento de dívida, certo? Então, mas aí tem um problema disso aí, é que o governo, certamente por ausência de condições políticas, manteve intacta a, 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 qualificação do orçamento brasileiro, que é a excessiva rigidez. 95% do gasto público federal de caráter primário, isto é, sem contar os juros, 95% tem a ver com gastos obrigatórios em folha de salário, previdência, saúde, educação e programas sociais. Portanto, o governo dispõe de apenas 5% do orçamento
para exercitar políticas públicas pró-crescimento, pró-redução da desigualdade, pró-redução da despesa. No mundo inteiro, Elisa, essa média é 50%. Ou seja, o governo tem metade do orçamento. E, portanto, não será fácil. E, finalmente, como o superávit primário sugerido, ou proposto, ou prometido, começará a acontecer só em 2025 e será de 0,5% do PIB, e em 2026 de 1%, isso significa que a relação entre a dívida e o PIB não se estabilizará. E essa relação é o principal indicador de solvência do setor público. Quando você quiser falar qual é o risco do sistema fiscal brasileiro, é a trajetória da dívida, que pode se tornar explosiva e gerar uma queda de confiança na economia brasileira. Então, isso vai continuar. Portanto, é um pouco do que era antes do teto de gasto, só que agora a corrida para bater no muro é mais lenta, certo? Se o governo, agora ou no futuro, não conseguir o apoio político para rever essa estrutura de gastos obrigatórios que não tem paralelo no planeta. Ministro, eu estou aqui lhe ouvindo e já me surgiram várias perguntas. É fantástico poder ouvir, né, as palavras de alguém que já ocupou essa condição, né, de ser um ex-ministro. A gente tem, quando a gente fala de economia, ela está muito conectada com a psicologia, né, com a crença das pessoas ou não. Opa, vou confiar nesse governo, não vou confiar. E a gente sabe que é uma nova gestão, é um Lula 3 que chegou depois de uma história de outras gestões de, sim, conquistas fantásticas sociais, muitos avanços, mas também questões muito sensíveis com o setor econômico, escândalos de corrupção, investigações e tudo mais. Então, é um paredão de desconfiança que precisa ser vencido. O senhor avalia que a divulgação agora, finalmente, dessa nova regra, né, para substituir o teto fiscal, vai trazer segurança, por exemplo, para o mercado financeiro? Isso pode acabar refletindo, por exemplo, na taxa básica de juros? Quais são ali os avanços positivos, né, dos efeitos desse anúncio, ministro? Olha, Liz, em primeiro lugar, eu acho que não vai ter influência imediata na taxa Selic. O Banco Central não vai baixar a taxa de juros, a meu ver, só porque o governo divulgou esse plano. Ele não passa de um plano. Você tem um plano com características positivas, como eu disse aqui para você, mas ele precisa ser aprovado pelo Congresso. E tem algumas barreiras a vencer. Por exemplo, na minha avaliação, a julgar pela experiência do passado e da história do PT, vai ter gente do próprio governo fazendo lobby no Congresso para aprovar exceções à regra. Dizer assim, não vale para investimento, não vale para saúde, não vale para educação, não vale para cultura, não vale para ciência e tecnologia. Aí, Elisa, como se diz lá na Paraíba, meu estado, isso vira uma tábua de pirulitos, cheio de furos, né? E aí ela não será crível. Nós voltaremos à pior situação do passado. Em segundo lugar, né, eu acho que o governo vai ter que ele próprio, o ministro da Fazenda, ele vai ter que torear as pressões internas, porque não vai ter dinheiro porque estão pensando, né? Eu vi muito análise do PT e de alguns jornalistas dizendo a âncora vai acabar com aquela história em que o crescimento de uma despesa significava a queda de outra. Não, isso vai ter de novo, certo? Porque como você tem um limite para crescer, mesmo aumentando 2,5%, o gasto previdenciário tem um crescimento vegetativo provavelmente maior do que isso. O governo acaba de dar 9% de aumento de salários para o serviço público. Ora, é muito mais do que os 2,5%. Então, esses elementos, duas áreas, não podem cortar gasto. Saúde e educação vão voltar a crescer, porque o governo decidiu restabelecer as perdas que o segmento teve com o teto de gasto. Isso dá uns 40 bilhões de reais, 45 bilhões no cálculo da instituição fiscal independente, né? Portanto, como é que acomoda isso? Cortando dos outros. Então, provavelmente vai continuar havendo diminuição, lamentavelmente, para itens tão cruciais como ciência e tecnologia e saúde. Em resumo, enquanto não houver as condições políticas, a liderança para convencer a sociedade de que o país não é viável com essa rigidez orçamentária,
eu acho que nós vamos ver de crise em crise, melhor aqui, melhor acolá. Então, eu acho que ao longo do tempo, o mercado financeiro vai perceber as fragilidades do arcabouço fiscal, não obstante a emissão de sinais positivos. A gente viu o mercado financeiro comemorando, digamos assim, no dia do anúncio, o governo Pois é. comemorou isso. É. Não é? O que acontece? É que o mercado financeiro tem dois atores básicos na atividade de investir e desinvestir. Primeiro são os traders, aqueles caras que ficam atrás de uma tela comprando e vendendo freneticamente o dia todo. Eles reagem, como se diz em bom português, na lata. Tá certo? Ora, não era o que a gente pensava, não é ruim, então compra ação, compra título de renda fixa, aí o mercado sobe, o dólar cai. Só que o outro ator desse grupo são os economistas. Os economistas, eles vão precisar de tempo para ler com calma as regras, para fazer suas análises, para trocar ideias com outros analistas. E pelo que eu tenho visto dos economistas, a análise não é favorável. Certo? A maioria deles, inclusive economistas-chefe de banco, mostraram as fragilidades do arcabouço fiscal, não obstante os seus fatores positivos. Portanto, em algum momento, o mercado vai se dar conta de que não é tão legal, tão bacana como ele estava pensando. Muito bem, muito obrigada pela entrevista. Puxa vida, muito importante poder ouvir o senhor com tamanha experiência, né? Inclusive na gestão, sentado ali enquanto ministro da Fazenda, e o seu olhar experiente em relação a esse assunto. Conversamos aqui com o ex-ministro da Fazenda e sócio da Tendências Consultoria, Maílson da Nóbrega. Agora está liberado, ministro, para aproveitar o sábado, hein? Depois de ter dedicado tempo aqui para a CNN. Olha, Liz, foi um prazer participar. Eu sempre encontro tempo na minha agenda para conversar com vocês.